Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a todos, a comunidade, alunos e professores do SEM 404. É com imenso prazer que hoje damos início à nossa primeira semana temática do SEM 404. Como vocês puderam acompanhar pelas mídias sociais, teremos uma semana recheada de palestra que vai desde um incentivo até uma ajuda emocional, profissional e até mesmo pessoal. Espero que todos vocês participem e tenham e possam tirar bastante proveito de todas essas palestras. E para começar bem a nossa semana temática, hoje eu trago um convidado muito especial, que é o professor Edson Marques Oliveira, consultor e analista existencial, que vai abordar um tema muito importante. O tema é o guerreiro filósofo e o médico terapeuta de almas sabendo enfrentar tempos difíceis. Seja bem-vindo, professor Edson, à nossa comunidade do SEM 404. Estamos muito felizes e satisfeitos de poder receber o senhor aqui hoje conosco. Muito prazer. Ok. Bom, o prazer é todo meu, professora, todos os alunos, alunas e professores, professoras. É um grande, imenso prazer estar novamente com vocês, porque está fazendo exatamente um ano que eu estive aí com vocês presencialmente, né? Dando uma palestra sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo, que ainda estamos encaminhando. Essa palestra, inclusive, faz parte desse momento, né? Também nós adaptamos esse conteúdo para esse momento do Setembro Amarelo, que é um momento que a gente tira exatamente para fazer reflexões aí de maneira mais propositiva, né? Sabendo enfrentar essa situação, né? E esse aqui é o mais importante, né? E não ter medo exatamente disso, né? De encarar os fatos, mas sempre com um espírito propositivo, otimista e um otimismo com o pé no chão. E para isso eu vou trazer essa palestra onde nós vamos trabalhar alguns conceitos e vou procurar se não ser conceitos demasiadamente teorizantes, né, teóricos demais, mas que são conceitos que trazem para a vida da gente é, é, dicas práticas, principalmente para os momentos que nós estamos enfrentando. Então, eu vou projetar aqui uma apresentação e aí eu quero que vocês me deem um toquinho para ver se está realmente aparecendo aí, tá bom? Tá dando para visualizar? Alguém pode me dar um feedback? Sim, professor, conseguimos visualizar perfeito. Ah, é? Então tá jóia. Isso. Perfeito. Então, legal. Então, essa é a nossa, né? E aí, uma primeira coisa que a gente pode se perguntar, né? E é importante a gente ter essa ideia de contexto, isso que nós estamos falando, né? O que está acontecendo? É muito comum nos depararmos com algumas perguntas assim, né? É porque muitas vezes o que eu desejo não alcanço. E porque o que eu temo ou quero evitar acontece. Quanto mais se busca ser feliz, mais infeliz se torna, né? Não sei se alguém aí já parou para pensar nisso, né? Mas um pouco isso é meio comum hoje em dia, né? E aí a gente vai se deparando que os dados estatísticos mostram que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. Por que isso, né? O que leva as pessoas a fazerem isso, né? O que leva uma pessoa muitas vezes inclusive fazer alguma coisa com o seu próprio corpo, tudo, né?
Então, nós vamos verificar aqui uma pesquisa que nós levantamos para criar o projeto Garra pela Vida, que juntou vários profissionais da área da saúde, psicólogos, assistentes sociais, filósofos, empresários, né? E aí nós conseguimos fazer uma lista de 33 razões, né? Então ali tem várias, né? Sentimento de culpa, apego ao ter, luto, né? Preconceito, vergonha, desespero, pressão do trabalho, angústia de liberdade, desilusão amorosa, frustrações, né? Mas chamou a nossa atenção as duas últimas, a 32 e a 33, né? Que é a perda de sentido e significado e a falta de um propósito de vida, que no fundo, juntando as duas, daria uma síntese que a gente chegou nessa reflexão de ver o seguinte: o ser humano não está sabendo viver no século XXI. E é aqui que entra uma questão importante. O que seria saber viver, né? E essa é uma questão que hoje está, digamos assim, sendo refletida por diversos pensadores. Eu chamo a atenção aqui do Yuval Noah Harari, que é um intelectual hoje bem interessante, né? Ele é conhecido mais pelo livro sobre o Homem Sapiens, né? Que fala sobre o passado e as origens do ser humano. Neste livro, O Homo Deus, uma breve história do amanhã, ele, de uma maneira muito interessante, junta uma série de dados bem concretos, né? Estatísticos, né? Descobertas científicas, e faz uma projeção dos desafios que teríamos no futuro. E o terceiro livro dele, que é 21 lições para o século XXI, ele fala sobre o presente, né? E de uma maneira assim, muito interessante, recomendo a leitura desses três livros, né? Tanto para professores como alunos, porque é uma reflexão muito abrangente, mas muito atual, né? Por exemplo, nesse 21 lições para o século XXI, tem um capítulo específico sobre a questão do trabalho e como que o impacto da inteligência artificial está mudando tudo e vai mudar mais ainda, né? Mas enfim, o que ele traz aqui nesse livro que colabora com a nossa reflexão? Ele traz aqui o que a gente chamaria de impactos da chamada geração de paradoxos, né? A palavra paradoxo é algo que é contraditório, algo que é contrário àquilo que se percebe, o que se diz, né? E nesse paradoxo ele vai destacar três. O primeiro, morre mais pessoas por obesidade do que de fome. Olha que negócio curioso. Por que isso é curioso? Porque se você olha as estatísticas e as condições de vida dos seres humanos há 100 anos atrás, as pessoas morriam muito de fome. Não que hoje não morra, né? Mas é mais difícil as pessoas morrerem de fome, né? Principalmente olhando para o Brasil, né? Tem muitas instituições, tem muitos programas, né? O Bolsa Família, uma série de coisas. É um pouco difícil, pode até ter, a gente não está aqui descartando essa possibilidade, mas é um pouco mais difícil, né? Termos pessoas morrendo de fome. Mas olha que paradoxo, né? Mesmo com a quantidade de miséria e pobreza que temos, hoje uma das causas de morte é a questão da obesidade, ou seja, né, a questão da obesidade se tornou um problema de saúde, né, no mundo inteiro, né, que seria o peso maior. E aqui é importante a gente destacar que não é o fato de ser gordinho que é um problema e você é doente, não é isso. Né? Tem pessoas que têm um pouquinho mais tem um pouquinho mais de excesso de fofura, né? Mas o que é importante é que não essa fofura que eu estou aqui me referindo não seja algo que comprometa a sua saúde. Aqui estamos falando, né, daquela coisa de peso que, né, prejudica a saúde da pessoa. Né? Não que o ideal é todo mundo ser magrinho. Né? Não é isso aí não, tá? O outro elemento é morre mais pessoas por velhice do que por infecção.
né? Um tempo atrás, mesmo que no Brasil, a pessoa muitas vezes não passava de 40 anos, né? Porque ou morria de doenças que foram, né, varíola, tétano, enfim, uma série que hoje, dada uma série de questões de imunização, não tem, né? E por fim, morrem mais pessoas pelo suicídio e pelas guerras do que pelas guerras, crime e terrorismo. Isso é um paradoxo, porque a pessoa está viva, está saudável, tem um monte de coisa que pode ser feita, né? Mas ela resolve tirar a própria vida, né? E aí entra uma questão curiosa, né? As mais recentes descobertas da neurociência mostram, né, que várias questões são extremamente importantes para o bem viver na humanidade. E uma compreensão legal, o Mariano Sigman, né, nesse livro A Vida Secreta da Mente, ele traz uma afirmação muito legal, a partir, logicamente, de vários estudos do campo da neurociência, aonde ele diz o seguinte: um carinho, uma palavra, uma imagem, cada experiência da vida deixa uma marca no cérebro. Essa marca o modifica. E com isso, a maneira de responder a algo, a predisposição a se relacionar com alguém, os anseios, os desejos e os sonhos. Ou seja, o social modifica o cérebro. E isso, por sua vez, define o que somos como seres sociais. Qual que é a importância disso? Né? A importância é perceber que nós temos na nossa mente a divisão do que os cientistas chamam de consciente e inconsciente. E o Mariano faz a seguinte afirmação: quase toda atividade mental é inconsciente. O inconsciente é o motor genuíno de nossas ações. Né? O que quer dizer com isso? Por exemplo, quando você dorme, você cai no sono. Você está o que a gente chama inconsciente, porque você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Mas veja, olha que coisa interessante. Mas o seu batimento cardíaco continua, a pressão arterial do seu corpo continua, a temperatura do seu corpo continua estável, né? O batimento do seu coração continua. Por que isso? Porque essas funções, que também são conectadas ao nosso cérebro, estão funcionando com base nesse princípio do inconsciente. E aí o que nós vamos perceber? Aqui embaixo tem a questão do movimento do ouvido, né? Que é uma coisa que a gente nem presta atenção, né? Mas o que acontece? Né? As vibrações do ar entram no ouvido e se transformam em impulsos elétricos que vão numa parte do cérebro chamado córtex auditivo. E olha que interessante, ele reconstrói as palavras em memória. Por isso que às vezes uma palavra, o mesmo acontece com o olfato, né? Ele vai, o cheiro, ou às vezes uma palavra, ou uma música, faz com que a gente recupere a nossa memória. Então isso é tanto positivo como negativo, né? Então o que isso aqui quer dizer, né? O que dizer que fundamentalmente o nosso modo de pensar, o nosso modo de lidar com situações tanto boas como ruins, elas podem fazer diferença no meu estado, não só emocional, mas físico e nos meus relacionamentos, né? Um outro dado interessante, que a gente chama aqui de paradoxo da vulnerabilidade humana, né? Que é, quanto mais busco não ser vulnerável, aí é que me torno vulnerável. Olha que negócio estranho, né? O paradoxo é isso, né? Como é que eu busco não ser vulnerável e acabo ficando mais vulnerável, né? E a Brené Brown, principalmente nesse livro, Coragem de Ser Imperfeito, vai mostrar hoje uma das coisas que inclusive levam, né, a ansiedade, depressão, leva muitas vezes até a tirar a própria vida, né, ou a cometer certas ações que vão mais prejudicar do que resolver os problemas.
é que existe hoje, né, as pessoas são muito cobradas, né, principalmente os mais jovens, né, são muito cobrados para serem perfeitos, muito bonitos, né? Então, a garota bonita, o garoto bonito, então tem que ser popular, né? Tem que estar à frente. Então, isso cria uma pressão tão grande em que muitas vezes as pessoas não se aceitam como são e vivem para poder agradar os outros, né? E aí a Brené Brown nos explica que existe uma escassez, ou seja, o problema de nunca ser bom o bastante, né? E aí, por isso, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com essa vulnerabilidade, né? E mais ali embaixo ela vai falar, a vulnerabilidade seria o quê? Necessidade de conexão do ser humano. E muitas vezes isso é permeado por um processo de vergonha, medo de não ser bom o bastante, não ser bonito o bastante, não ser qualquer coisa o bastante, né? E daí muitas vezes ou é magro demais e quer ganhar peso, ou tem peso demais, quer perder peso, ou o cabelo é comprido, quer ficar cabelo curto. O cabelo é curto, mas quer ir comprido. Aí o cabelo é liso, quer cacheado. Se é cacheado, quer ficar liso. Às vezes tem uma questão de não admitir que você errou, que você está sofrendo, tem sempre que mostrar o que é bonito, né? Que você sempre está bem, você não pode admitir que você está ruim. Existe o que a gente chama de ditadura da felicidade, imagina, né? O Facebook é talvez o que a gente chamaria de vitrine mais fake que existe, né? Dificilmente alguém vai colocar lá, não estou bem hoje, né? E mesmo aqueles que colocam, eu tô super bem, tal, só dando risada e curtindo, doidado, será que essa pessoa tá bem? Né? E aí entra um aspecto importante que precisamos ter coragem de ser vulneráveis. Temos que admitir que nós somos perfeitos, né? Somos pessoas falhas. E se eu não falhei, não errei, uma hora eu vou errar, porque eu sou humano. Não tem como ser perfeito. Então, as máquinas que são máquinas erram, porque eu, como ser humano, não. Outro aspecto que ela chama atenção é a coragem de ter compaixão de si mesmo. Tem gente, né, e um dos pontos que leva a muitas vezes a aprofundar o sofrimento emocional é que as pessoas maltratam a si mesmos, né? E aí também tem o contrário, tem uns que se cuidam demais só de si mesmos, né? Então a gente tem que encontrar aí uma dosagem. Eu não posso ser tão duro comigo mesmo. Eu não presto mesmo, não estou valendo para nada. O mundo sem mim, sem a minha presença, tá melhor, né? Ou seja, cada pessoa é única no mundo, né? Não existe outro igual, né? O João é o João e a forma dele, depois que ele terminou de ser feito, foi jogado fora. Não dá para fazer dois Joãos, né? Duas Marias. E o curioso é que essa questão ela é tão marcante que mesmo gêmeos não são idênticos, né? Vão ter personalidade, tem traços parecidos, mas são pessoas diferentes, né? E aí essa coragem de ter compaixão por si mesmo, né? É preciso também ter pelos próprios antes de terem para com os outros, né? Ou seja, você precisa amar, gostar de si mesmo para poder gostar e amar dos outros, né? E aí vem aquele ensinamento antigo que já meio caiu, né? Infelizmente da moda, mas que Cristo nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Ama o teu próximo como a si mesmo, né? E a importância disso, porque se você não curte você não se ama, você não vai amar os outros. Amar os outros significa que você também vai ter dificuldade em conviver com os outros. E hoje não tem como a gente fazer isso. E aí a gente percebe que tudo isso tem muito a ver com essa questão da nossa mente, do nosso cérebro. Aqui eu não estou desconsiderando que nós vivemos num mundo desigual, que existem classes de seres humanos que vivem para explorar outros, né? Que tem uma concentração de renda, né? E de riquezas que está na mão de poucos e é negado para muitos. Não estou aqui desconsiderando isso.
Mas a grande questão é que no meio de tudo isso, gente, nós temos cada ser humano como uma peça-chave desse todo. E aí nós vamos perceber que as pessoas hoje estão sofrendo. Então, é importante pensar no coletivo, é importante pensar como um grupo social, né? Se organizar, reivindicar justiça, mas eu primeiro tenho que me cuidar, eu tenho que ter clareza disso. Né? E aqui eu quero chamar a atenção, né, de mais uma coisa fundamental. Como que a nossa mente, como o nosso modo de pensar, como a minha mentalidade, o meu modo de ver a mim mesmo inserido nesse mundo ao qual eu estou inserido nele, né? E que muitas vezes é injusto, muitas vezes é desigual, né? Isso tudo vai gerando em mim uma série de mudanças e de concepções no modo como eu, principalmente, vou agir frente ao mundo, né? Esses dois trabalhos aqui mostram uma coisa bem curiosa. A doutora Lisa, que escreveu esse livro Poderosamente, ela sofreu um momento muito difícil de uma doença terminal, né? E ela, como cientista, ela é uma médica, acho que é uma especialista em endocrinologia, e ela foi pesquisar, procurar todos o que na ciência tinha, não encontrou, e começou a perceber, não, como ela é uma médica, uma cientista, então ela não era afeta a questões místicas, religiosas, né? Mas ela foi pesquisar cientificamente o que os cientistas chamam de curas espontâneas. Né? O que são curas espontâneas? Pessoas que apresentaram, né, nos diagnósticos um quadro, por exemplo, de um câncer, né, nível 4, já para a pessoa morrer em poucos meses. E de repente essa pessoa ela melhora e o câncer some. Quem é religioso, quem tem uma fé, vai chamar isso de milagre. A ciência coloca isso como cura espontânea. Você não tem uma explicação científica, porque não teve a intervenção de um medicamento, nem de um tratamento clínico, o controle de um protocolo, né, onde se acompanha a evolução. Né? E a doutora Lisa ela descobriu o seguinte, né, dois conceitos muito importantes que traz relação à explicação dessa questão das curas espontâneas. Ele encontrou o conceito de placebo, que é muito conhecido, e o outro que eu particularmente não conheci, só conheci quando eu li esse livro, que é o nocebo. O placebo, ele né, acho que quase todos sabem o que é, o laboratório farmacêutico vai lançar um remédio para dor de cabeça, para enxaqueca. Aí ele pega dois grupos de pessoas que têm enxaqueca sempre. Né? Um grupo vai ser o grupo de controle. Vai ser dado um comprimidinho, né, para esse grupo, mas esse grupo não sabe que o que tem dentro da cápsula do comprimido, do, do remédio, é só açúcar. Então, portanto, não tem remédio. Não deveria fazer efeito. E o outro grupo realmente vai ter assim, o medicamento propriamente dito para reagir no organismo. Né? O que esses experimentos, testes de laboratório, principalmente na área farmacêutica, quase que sempre descobrem que o placebo faz o mesmo efeito que o remédio. E às vezes até melhor do que o próprio remédio. O que isso significa? A mente. A pessoa acreditou que aquele remédio era bom, porque foi falado que era bom, e sem dizer para ela que o remédio era bom, ela acreditou nisso. Ela teve, né, uma crença de que aquilo funcionaria. Agora, o efeito nocebo é a mesma coisa, só que ao contrário. Ou seja, assim como eu acreditei que tal coisa me faria bem, se eu começo a pensar, se eu começo a alimentar o meu pensamento de que eu vou ter que fazer tal coisa e tal coisa, né, me cortar, tirar a minha vida, é a única solução para sanar a minha dor, esse pensamento ele vai dominar de tal forma
a sua mente, o seu coração, que você vai acabar fazendo isso, né? Ou também aquilo, não vou sair de casa porque eu vou ser assaltado. Ou, não vou pegar naquilo porque eu vou ser contaminado, né? Sendo que, na realidade, não existe nada que mostre que aquilo de fato vai acontecer, né? Ou seja, aquilo que eu também fico dando uma ênfase muito grande de ruim, isso pode vir a acontecer. Ou pode vir, de fato, a não acontecer, né? E aí a doutora Lisa diz, os nossos pensamentos levam à autocura. A mente cura o corpo. E não se trata apenas de uma história metafísica ou de algo relacionado à nova era. Nova era é como se fosse uma religião, né, mística, tal. É simples fisiologia. Nesse livro ela mostra os dados científicos sobre isso. E é muito interessante que tem outros estudos de cientistas que inclusive são ateus, né, que não tem nada a ver com religião, que mostram isso, né? E aí um deles é o Antônio Damasio, né, que fez vários testes nesse sentido. Mas um segundo livro que mostra, corrobora, colabora e reforça essa ideia, né, essa importância do nosso modo de pensar, é o Código Divino da Vida, do Dr. Kazuo. O Dr. Kazuo, um cientista japonês, que vem se especializando na questão do estudo das células, né, da estrutura celular. E o núcleo da célula, como vocês devem ter estudado em biologia, ela tem um núcleo que é considerado o cérebro dela, né? E cada célula do nosso corpo, e são mais de milhões de células, né? Um adulto tem, e a vida começa com duas, né? Que vai multiplicando para 4, 4 para 8, 8, 16, aí até, né? E cada célula vai ter um destino, uma finalidade. Uma célula vai ser o coração, uma célula vai ser o fígado, uma célula vai, né? E as coisas vão acontecendo. E as células no nosso corpo, segundo o Dr. Kazuo, que elas ficam escondidinhas ali. Por exemplo, as células que vão definir, né, por exemplo, características fisiológicas do homem e da mulher. Então, por exemplo, na puberdade, as meninas começam a crescer os seios, né? Por quê? Porque naquele ciclo de vida tem uma célula que vai ativar os hormônios femininos de modo a dar essa característica. E nos meninos, os pelos púbicos, né? E o aumento, né, de outras partes do corpo que vão fazer essa definição, como o saco escrotal, a questão da hormonal, né, masculina. Curiosamente, a gente vai se perguntar assim, mas quem é que disse para aquela célula que aquele período ali ele precisaria ser ativado? Né? Esse é um grande mistério que a ciência não tem. Mas essa informação estava ali no núcleo daquelas células que têm essa predestinação, né? Com essa função biológica no nosso corpo. Curiosamente, nós vamos ter também, o que o doutor Kazuo vem pesquisando, ele tem uma hipótese científica de que o câncer, seja ele qual tipo for, nós não pegamos o câncer no ar, nem porque a gente tocou em alguém ou porque alguma coisa aconteceu. O câncer, de forma geral, que é uma célula que está estragada, né? Uma célula ruim. Às vezes é por, talvez, ingerir algo, ter contato com radioatividade, enfim, que provoca essa... Mas, via de regra, ele tem uma hipótese de que o pensar, muitas vezes, o simples pensar como no nocebo, né, de forma, né, ser negativa, ela acelera no corpo. Assim como as curas espontâneas, muitas vezes são por conta também do modo diferente de pensar sobre o câncer. Nesse livro ele fala que no Japão se estabeleceu um protocolo, né,
um comportamento que todos os médicos têm que seguir, onde quando tem a possibilidade, né, um exame assim, mostrou que há uma possibilidade da pessoa ter câncer, eles não falam. Eles só vão falar que realmente ela tem câncer depois de investigar mais e ter absoluta certeza. Por quê? Porque muitas pessoas, ao terem a notícia, olha, há um indício aqui de que talvez você tenha câncer, ao ter essa notícia, as pessoas entram em pânico, ficam desesperadas, e esse modo de reagir negativamente frente a essa possibilidade leva ela a acelerar o processo, né? Tanto que tem pessoas, até aqui na cidade de Toledo, eu conheci uma pessoa muito bacana, né? Ele, muitos anos, acho que uns 10 anos, ele tinha umas dores nas costas. E aquelas dores na costa, ele achou que era questão, né, de coluna, alguma coisa ruim, né? E por fim doeu muito, ele acabou tendo que fazer um exame mais completo. E nesse exame completo, ele detectou que ele tinha um câncer. O fato dele saber disso, né, ou seja, ele conviveu mais de 10 anos e aquilo, né, ficou ali. Mas quando ele teve a notícia que era câncer, em menos de um ano ele faleceu. Porque aí o câncer acelerou, cresceu e tomou conta do corpo. E ele veio a falecer. Então, vários aspectos mostram que, né, por exemplo, as células são programadas em grande medida para entrar na entropia. O que é entropia? Né? É a morte do sistema, né? Ou a morte no sentido de mudança. Né? Então, pensar de maneira positiva reduz a entropia. E aqui que entra, né, uma questão muito importante da história de dois personagens muito interessantes e que vão nos ajudar a entender como que isso que a gente acabou agora de falar pode de fato nos ajudar nesse momento tão difícil de enfrentar o Covid, né? Que, querendo ou não, é um risco de morte para todo mundo, né? Principalmente para as pessoas já com um certo problema de saúde, né? E fora, né, o cenário assim terrível, né, de desemprego, de dificuldades que já vinham sendo preocupantes e agora vão ficar mais ainda, né? Então, como fazer nisso, né? E aqui esses dois personagens, eu quero que eles vão nos ajudar a fazer essa reflexão e a partir disso que eu coloquei no primeiro momento ali, é de que mostrar que o modo com que a gente pensa, o modo como a gente sente, o modo como a gente lida com as nossas emoções, faz o gerenciamento correto delas, isso com certeza vai determinar o modo como eu estou vivendo e o resultado final desse processo. Pois bem, vamos ver aqui o nosso guerreiro filósofo, né? E o nosso médico de almas, tá bom? À esquerda ali nós temos o nosso médico de almas, que é o Dr. Viktor Emil Frankl, né? Ele nasceu na Áustria, né? Na Europa, em 1905, morreu em 1997, com 92 anos, né? Ele tem uma história muito interessante, ele estudou medicina na Áustria, se especializou em neurofisiologia e depois se especializou, fez o doutorado em filosofia. E ele, desde a medicina até o seu primeiro emprego, que depois já de formado em medicina, né, ele foi responsável por uma ala de psiquiatria dos hospitais mais renomados da Áustria, né? E ele atendeu mais de 4
1.000 pessoas, né, nesse período, e desenvolveu uma psicoterapia chamada logoterapia. Logo, no grego, significa sentido, então terapia significa processo de tratamento. Então, é tratamento terapêutico do sentido. Só que teve um episódio na vida dele muito drástico, né? Nesse período, ele se formou em 28, né? Então, de 28 até 1938, ele construiu essa teoria muito legal, né? Que é a logoterapia, e já era uma pessoa renomada, já era conhecida no mundo inteiro. Mas em 1939, Hitler invade a Áustria, faz uma ocupação, e o Frankl, ele era judeu. E por ser judeu, independente de ser muito conhecido, ele foi preso em campos de concentração. E ele ficou preso de 39 a 45, até o final da Segunda Guerra Mundial. Nessa foto da esquerda ali, dá para ver assim, uma cena, uma foto que foi tirada logo quando os soldados que lutaram contra o nazismo entraram nos pavilhões, né, e encontraram as pessoas. E assim, olha, eles dormiam, né, 3, 4 pessoas em cada bilichezinho desse, né, e vocês veem que no fundo dá para ver que tem mais de 4 andares. Esse é o estado físico, né? Ou seja, quem assistiu algum filme do Holocausto sabe como que é a tortura, o modo horrível de tratar as pessoas, né? E aqui entra um aspecto importante, né? Que o Frankl, na teoria dele, no estudo dele, ele afirmava o seguinte: é possível encontrar sentido em qualquer momento e circunstância da vida. Então ele defendia que o homem não busca somente prazer, como Freud dizia, e nem somente busca poder superar seu sentimento de inferioridade ou vulnerabilidade, como Adler desenvolvia, ou que é um outro cientista, né? Mas ele chegou à conclusão de que o que de fato todo ser humano busca e que motiva ele é dar um sentido à sua vida. E ele defendia, já teoricamente antes, de que isso poderia ser feito em qualquer circunstância, ou seja, até mesmo frente àquilo que ele chamou, né, de tríade trágica da vida. Ou seja, qualquer ser humano vivo, né, ele vai passar pelo menos por 3 grandes tragédias: a morte, o sofrimento e a culpa. E aí ele criou o que ele chama de paradoxo existencial. Ser feliz não é buscar a felicidade como um fim em si mesmo, mas como resultado. Então, nesse sentido, ele chamou de otimismo trágico, né? Ou seja, você pode sim ser feliz apesar de circunstâncias ruins. E aí uma coisa curiosa, quando ele foi libertado, perguntaram para ele, né? Quem sobreviveu? Ou o que ajudou a vocês sobreviverem ao Holocausto, né? E aí ele disse o seguinte: os que se doavam para os outros. Ou seja, mesmo as pessoas ruins, como está ali naquela foto, alguns na mesma condição, conseguiam parar de olhar para si mesmos e procuravam, dentro do possível, ajudar outros que estavam até pior que eles. Dividir um pedacinho do pão mofado que ele guardou, levantar no meio da noite para poder dar uma palavra de consolo, né? O próprio Viktor Frankl arriscou a vida dele várias vezes, né? Por ser médico, ele sempre se colocou, nunca fugiu da responsabilidade dele de ajudar outras pessoas, né? Então, aqui já está uma dica importante, né? Quanto mais as pessoas olhavam para si próprias, conduídas consigo mesmo, mais difícil ficou sobreviver no campo de concentração, né? Era muito comum as pessoas tirarem as suas vidas, né? Os campos de concentração tinham cercas elétricas
uma voltagem que, se você tocasse nela, você morria queimado na hora. Então, muitos não aguentavam aquela tortura do campo de concentração, voltavam muito para si mesmos, né? E acabavam se entregando ao desespero, né? E acabavam tirando as suas próprias vidas. Então, quem sobreviveu foram esses que se doaram. Então, esse é o nosso médico terapeuta de almas, né? O nosso outro personagem, que é o nosso guerreiro filósofo, é o comandante é, James Bond Stockdale. Ele nasceu em 1923, morreu em 2005, com 82 anos, nos Estados Unidos da América. Ele tem uma formação em administração, depois ele fez um doutorado em filosofia e uma formação acadêmica como aviador, piloto de jato. E foi exatamente esse trabalho, né? Ele era um piloto exímio, um piloto, né, de grande experiência. No entanto, no início da Guerra do Vietnã, em 64, né, praticamente na terceira excursão que ele fez com o grupo dele, né, com 3, 4 aviões, eles foram abatidos em Hanoi. E aí o avião deles caiu e ele conseguiu ejetar, né? E juntamente com outros pilotos foram capturados pelos vietnamitas e foram levados para um campo de prisioneiros no meio da floresta do Camboja, né, principalmente, e ficou preso de 64 a 1973. Veja, a guerra em si, se me falha a memória, em 68, demorou 68, não, acho que durou 4 anos, né? Em 68, mais ou menos, concluiu a guerra, acabou. Só que ele ficou ainda mais 4 anos e meio preso nesse campo, né? Não tem fotos como no Holocausto, mas pela narrativa foi feito um desenho que simulava aqui no canto direito, né, como que era a prisão. Ele relata que durante 4 anos ele ficou preso como esses colegas aqui, num tipo de um banco enorme, e ali aquele banco era a cama, era a mesa, ali eles defecavam, urinavam, os caras vinham para bater neles sempre. Ele foi, durante esses 8 anos, torturado 23 vezes de maneira oficial, ou seja, era feita uma junta de militares vietnamitas, levavam ele para uma sala, e essa junta era uma banca, né, com militares de alta patente, faziam perguntas em relação à questão militar, ele não respondia e tinha um torturador. Então o cara usava de técnicas de torturas as mais variadas para forçar ele a falar sobre o dados, né, informações, né, sobre esse processo. O detalhe é que ele conta que ele, quando o paraquedas dele estava descendo, ele já sabia, como ele já era um militar experiente, né, um guerreiro experiente, ele sabia que o que ele iria enfrentar não seria nada fácil. E ele imaginou que ele ficaria pelo menos uns 8 anos preso e que talvez demorariam a encontrá-lo. Mas ele fez, muito parecido com Frank, quando o trem de Frank chegou, principalmente em Auschwitz, ele percebeu para onde eles estavam indo. Ele sabia que a chance de sobreviver dele era muito mínima, mas ele fez um compromisso, o Frank, com ele mesmo, de não se matar e de ter como sentido de vida sobreviver e escrever um livro para a posteridade da humanidade, saber o que tinha acontecido aquilo e de ver a sua esposa. O James também mesma coisa. Ele começou a mentalmente, na hora que o paraquedas estava caindo,
de saber lidar com aquilo que não seria nada bom para a vida dele, e com o risco até de perdê-la. E o que ele fez ali? Ele já praticou uma técnica, né, que em filosofia ele foi um especialista na filosofia antiga dos filósofos estoicos, em específico um desses filósofos chamado Epiteto, que escreveu um livro chamado Manual do Bem Viver. E esse Manual do Bem Viver, ele carregava uma cópia dele em todo lugar que ele ia. Então ele tinha praticamente esse manual decorado na mente dele. E uma das técnicas dos estoicos, quando tinha que enfrentar algo difícil, era não negar essa situação, mas fazer uma visualização negativa, ou seja, encarar de frente, mas sem perder a esperança de que ele poderia sobreviver na medida em que ele tivesse esse sentido para a vida dele. E aí ele criou o paradoxo de Stockdale, ser otimista, mas nunca tirar os pés da realidade, ou chamado otimismo realista. E aí, muito parecido com Frank, né, acharam o campo de prisioneiros, e quando ele chegou nos Estados Unidos, as pessoas perguntaram para ele, né, na sua opinião, quem não sobreviveu ao regime de prisão do regime socialista comunista do Camboja? Aí ele respondeu: quem não sobreviveu foram os otimistas. Eu falei, ué, como é que pode? Os otimistas é que não sobreviveram, né? E aí ele conta que, principalmente os soldados que chegaram depois dele, já no final da guerra, tinham informações que a guerra já estava para acabar. E aí criou aquele um otimismo, né? Não, já tá, daqui a pouco vão libertar a gente aí, né? Na Páscoa do ano que vem, melhor, no Natal agora, vamos ser livres. Aí chegava o Natal, nada. Aí os otimistas, não, olha, está acabando, não deu agora, mas veja, na Páscoa a gente vai ser liberto, né? Aí chegava a Páscoa, nada. Não, mas tudo bem, tal. No Natal a gente vai chegar, né? Vamos ser libertos. E aí o James, como líder do grupo, falou o seguinte: não vamos sair no Natal. Lide com isso. Ou seja, porque muitos daqueles que ficavam com a expectativa de um falso otimismo, sem levar em conta as condições reais daquilo que estava acontecendo, se desesperavam e muitos acabaram se matando, porque viram o seu otimismo ser diluído. E aqui entra uma questão importante, né? Que lições nós podemos tirar aqui desses dois? Eu não vou passar tudo isso que eu estou falando aqui, porque eu já estou encerrando, mas eu queria chamar a atenção, assim, tanto o Frankl como o Stockdale, eles tinham muitas coisas semelhantes. Eles encararam de maneira muito realista, mas otimista, o sofrimento que eles iriam passar. O Frankl chamou o campo de concentração como sendo um laboratório vivo, né? E o Scott Dale chamou de laboratório comportamental humano, porque a todo instante eles estavam trabalhando mentalmente para saber como suportar os sofrimentos, né? Que se a gente for ver perto do que a gente tem hoje, né? Muita gente tira a vida porque, né, por vários motivos que a gente colocou lá, mas vamos imaginar aqui o que esses caras passaram, né? E quanto que precisava de força para superar isso. E muitas vezes a força física faltava. Mas o que dava garra pela vida? Era exatamente essa mentalidade, essa postura mental que dava forças, né? O Frankl desenvolveu um entendimento, né? E aqui a gente pode ver nesse ponto aqui, né? Em que
para que a pessoa consiga encontrar sentido na sua vida, em qualquer momento e circunstância, ela precisa vivenciar o que o Frankl chamou de valores. O que é valor? Valor é aquilo que é mais importante a cada momento para a tua vida, aquilo que você dá prioridade como algo valioso. Então ele fala que nós temos que vivenciar 3 valores existenciais. O primeiro deles é criando um trabalho ou realizando um feito notável. É o chamado valor criativo, né? Todo mundo, de um modo ou de outro, tem uma habilidade. Ninguém pode dizer, não sei fazer nada, né? Se não sabe, vai e aprende. E é isso que é legal, fazer algo, né, diferente, algo bom. Você pode fazer isso na sua profissão, pode fazer isso na sua atividade diária. O segundo valor é o experimentando o valor vivencial, né? Ou seja, amando algo, amando alguém, apreciando coisas pequenas da vida, como um pôr do sol, uma planta bonita, um animal, né? Cuidar de um animal, apreciar a natureza, cuidar das pessoas, ou do avô, da avó, do pai, da mãe, né? Amando uma pessoa querida, né? Tudo isso leva a gente a se afastar da dor, a se afastar daquilo que, dos pensamentos que nos levam muitas vezes a sofrer. E um terceiro valor é através do valor de atitude, ou seja, através de enfrentar o sofrimento, adotando uma atitude positiva em relação ao sofrimento inevitável. E aqui entra uma questão importantíssima que nós vamos perceber, que é a capacidade, por exemplo, de agir frente a algo que é uma catástrofe, que é uma coisa difícil para mim, mas de maneira mais positiva. E não é só pensar positivo, é agir de maneira positiva. E o nosso guerreiro filósofo, ele adotou 3 posturas que vêm da filosofia estoica, né? Que seria exatamente esse que ele chamou de tríade do guerreiro, que seria frente a situações e calamidades, né, ou tempos difíceis, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter serenidade, né? Foi o que ele começou a fazer quando ele desceu, estava descendo de paraquedas. E tem um detalhe que eu esqueci de falar. Quando ele desceu de paraquedas, ele caiu em cima de uma árvore e nesse impacto ele machucou o joelho. Então ele caiu da árvore, quando tiraram ele da árvore, ele já estava ferido e bateram mais ainda ele, foi arrastando ele até o campo de prisioneiros, não trataram disso, e imagina o cara preso com ferimento, sem tratar, né, misturado num ambiente sujo de fezes, urina, e toda vez que iriam torturar ele, esse era o ponto do joelho que era o mais predileto do torturador, porque sabia que, como não curou nada, aquilo doía muito. Então agora imagina o exercício mental que esse cara fez para isso. Tranquilidade, frente principalmente a situações difíceis. E o segundo é desmedo, ou seja, não permitir que o medo invada a sua mente e o seu coração. É ter coragem de enfrentar a situação, seja ela qual for. E o terceiro, a liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade não é fazer o que você bem entende ou só aquilo que é gostoso é bom, mas a liberdade de escolher como reagir frente a essa questão. Eu vou frente a esses pensamentos, a esse sofrimento, as injustiças. Meu pai me bateu, por isso que eu sou assim. O sistema é ruim, então eu vou roubar mesmo, vou matar mesmo, porque justifica, porque eu fui injustiçado. Ou seja, você é um ser humano que não pode simplesmente se colocar como vítima das circunstâncias. Você é um ser único que pode e deve escolher qual postura e qual atitude escolher para viver. E aí nós vamos perceber que esses
dois grandes guerreiros, né? O guerreiro filósofo e o médico terapeuta de almas, nos ensina três coisas fundamentais que podem ser resumidas. Primeiro, é preciso repensar e ressignificar. Eu já estou partindo para a conclusão, tá, gente? Como é que eu posso fazer isso? Ele nos ensina principalmente isso. Esse autor aqui nos mostra que a questão da felicidade hoje é totalmente equivocada. Tem muita gente que quer ser feliz e busca a felicidade dele a qualquer preço. E a felicidade mesmo, ela na verdade tem que ser, né, de maneira equilibrada. Como diz o Frankl, se você busca a felicidade como um fim mesmo, ela vai fugir de você, porque ela deve ser consequência e não a meta final da sua vida. E para isso, esse autor, o Richard Sock, nos mostra isso. Essas são as coisas com as quais contamos quando nos esforçamos para encontrar a felicidade. Porém, contamos com elas de um modo peculiar. Para ser feliz, temos que ser capazes de moderar o prazer, controlar o desejo, transcender a razão, ou depender dela, e suportar o sofrimento. Veja que muito parecido com o médico terapeuta de almas e o guerreiro filósofo. E esse livro da esquerda, Zonas Azuis da Felicidade, foi feita uma pesquisa mundial para ver onde que tem a população mais feliz do mundo. E a população mais feliz do mundo é de uma ilha no Japão chamado Okinawa, onde mais de 60% da população tem mais de 100 anos e vivem bem. E nem sempre todos têm uma vida abastada, são ricos, né? Muitos são pescadores, camponeses, pessoas simples do dia a dia. Mas elas têm um princípio chamado Ikigai, que é o quê? A busca de um sentido que faz com que você levante de manhã e siga de maneira satisfatória a sua vida. Da mesma forma que o Seligman nos ensina que o otimismo é aquela pessoa que acredita que tudo vai dar certo, que nada é considerado impossível. Só que aí você tem o que ele chama de um otimismo temporário, né? E o chamado pessimista permanente. O otimista, né, de maneira temporária, vai dizer: dietas não dão certo quando a gente come fora. Meu chefe está de mau humor. E o pessimista: dieta nunca funciona. Né? Meu chefe é um cretino. Né? Notaram aqui a diferença, né? Você não desconsidera que a pessoa não seja ruim, mas você leva em conta que ele está de mau humor. Né? O que significa isso? Não é tampar o sol com a peneira, mas é de maneira otimista acreditar que as coisas de fato sejam melhores. Né? E por fim, uma outra lição que também o guerreiro, como médico, nos ensinam, e aí eu fecho aqui a nossa reflexão e abro para perguntas, se for necessário, se tiver, né? É que nós não devemos, gente, aceitar as mentiras da vida pós-moderna. Essas mentiras são quais? Primeira, desenvolva sua autorrealização. Por que isso é uma mentira, gente? Porque quase todos os livros que vão falar de autorrealização levam você a pensar só em você. E uma pessoa não pode ser realizada se ela pensar só nela própria. Se Frankl, bem como o James, pensassem lá naquela situação só neles próprios, eles não teriam sobrevivido. A todo tempo esses líderes estavam não somente cuidando das suas dores, que também eles sofriam, mas o que deu força para eles é que eles estavam sempre olhando como eles poderiam, mesmo estando em situação também difícil, ajudar os outros. Então eles não se autorrealizaram, eles tiveram uma atitude de autotranscendência, ou seja, foram além de si mesmos. E por que as pessoas estão adoecendo hoje? Porque elas estão buscando
serem bem-sucedidas em tudo e se autorrealizando. E, no fundo, aí é aquele paradoxo. Buscar a autorrealização como um fim em si mesmo leva à frustração. A frustração leva ao tédio. O tédio leva ao vazio existencial. E o vazio existencial, à perda de sentido. E a perda de sentido leva a essa angústia de uma dor infinita que muitas vezes leva, inclusive, a tirar a própria vida. Ou a usar drogas, álcool, ou a participar de situações ou viver em circunstâncias extremamente perigosas que levam, no fundo, a um tipo de suicídio disfarçado. Ou seja, vai morrer a qualquer momento. É como se estivesse buscando a morte. Né? Outra mentira. Faça só o que você gosta. Gente, quem tem mais aí de 30, 40 anos, né? Acredito que vai concordar comigo. Na vida, de maneira real, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Eu, por exemplo, iniciei a minha carreira com 12 anos, minha atividade profissional, lavando carro, né? Carregando sacola pesada na feira, né? Ou então engraxando sapato, né? Então, eu gostava de fazer essas coisas? Muitas delas não. Mas eu tinha que fazer, porque eu tinha que ajudar a minha família. E eu tinha que fazer isso de maneira digna e honesta. E essas atividades eram, assim, dignas e honestas. Mas eu não gostava. Hoje eu faço o que eu faço com gosto, né? Hoje eu tenho 2 pós-doutorados, doutorado, mestrado, 2 especializações. Já viajei para fora do Brasil. Fiquei 1 ano em Portugal, conheço vários lugares do Brasil, já escrevi 9 livros, mais de 150 artigos. Estou falando isso aqui não para me engrandecer, mas para dizer que eu venho de uma situação extremamente humilde, da periferia de São Paulo, onde a maior parte dos meus amigos ou estão presos, ou morreram pela polícia, ou morreram pelo narcotráfico, ou morreram de overdose, ou morreram de AIDS, né? Mas eu estou aqui, né? Eu resolvi fazer a coisa diferente. E eu tive que fazer muita coisa que eu não gostava. Mas isso é um processo e que a gente precisa encarar de maneira a fazer o que eu tenho que fazer e fazer bem feito, porque senão eu não vou ter o fruto disso. A terceira mentira é seja feliz, dane-se o resto. Né? Como eu disse, o grande paradoxo. Ao fazer isso e ao não se importar com os outros, não se importar com os pais, não se importar com meus colegas, com os meus professores, com a minha comunidade, eu só vou ser infeliz. Porque o ser humano precisa do outro, precisa estar em sociedade, precisa estar no coletivo para poder ser inteiro. Sem isso, não há felicidade completa. E a quarta é pense sempre positivo e tudo vai dar certo. Como nós mostramos, não basta pensar positivo, é preciso ter uma atitude positiva. Então, portanto, eu tenho como resultado dessas 4 mentiras as seguintes soluções. Autoaceitação, né? Temos que primeiro gostar do que está sendo feito. A felicidade só é plena se for compartilhada e não basta só pensar, é preciso sincronizar pensamento, sentimento, emoção e atitude. Tá ok? E aí, eu queria terminar aqui com essa frase do Epiteto, que é um filósofo estoico, e que diz assim: a boa vida é uma vida com serenidade interior. E serenidade interior significa, né, essa capacidade de estar tranquilo, sereno, mesmo e principalmente em situações difíceis, que é o que nós vimos no exemplo do nosso guerreiro filósofo e no médico de almas. E o Epiteto diz: o indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância, atormentado por preocupações, temores, desconfiança e desejos incontroláveis. Inicie de imediato um programa de autodomínio. E foi isso que nós vimos, né? Que os nossos... Desculpem.
que o nosso guerreiro e o nosso médico de almas, desenvolveram, né? A capacidade de um autocontrole, principalmente da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos, de não olhar para si mesmo e de ter um autocontrole. Isso, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, né, é talvez um dos maiores desafios, mas é sem dúvida a melhor coisa que podemos fazer. Bem, eu acho que seria isso. Nossa, eu falei quase uma hora aí, gente. Até extrapolei o horário, professora. Mil perdões. Me empolguei aqui. Tranquilo, professor. Foi muito proveitoso a sua palestra, né? Temos aqui duas perguntas que eu vou passar para o senhor, achei elas muito interessantes. A primeira pergunta é da professora Michele Carvalho. Segundo Augusto Cury, o homicida não quer acabar com a vida. Ele quer por fim a dor que o consome. Como nós, professores, podemos ajudar estas pessoas, em sua maioria jovens? Olha, professora Michele, obrigado pela pergunta, muito legal. E veja, as estatísticas e estudos que entrevistam pessoas que, por exemplo, tentaram se matar e não conseguiram, esse dado que o Augusto Cury traz é dessas pesquisas, que mostram com muita clareza que as pessoas dizem o seguinte: eu não queria tirar a minha vida, né? Ou quando a pessoa está se automutilando, né? Necessariamente ela não está querendo maltratar a si mesma, não está querendo tirar a vida, mas é bem exatamente isso, é essa dor que ela quer ser eliminada. E mais triste, né? A pessoa tirando a sua vida, ela não tira a dor, na verdade ela multiplica a dor, porque ela vai afetar diretamente de 5 a 7 pessoas da família e indiretamente o anunciar que alguém tirou a vida afeta mais 20 outras pessoas, né? E a grande questão, se não há uma receita, porque o fato de levar uma pessoa a ficar idealizando, pensando em tirar a sua própria vida, são multifacetadas. Vai desde violência doméstica, bullying, a perda de. Né? Mas principalmente o que eu tenho estudado é a perda de sentido, é o vazio existencial. Né? E Frankl nos ensina duas características, na verdade, três estratégias para que a gente ajude as pessoas a diminuírem, né, e se afastarem. Como eu disse aqui, né, ou seja, a pessoa fica só pensando naquilo, só pensando naquilo. Ou seja, vai chegar uma hora que aquilo, né, e inclusive entra no ciclo de autodestruição, né? O processo entra primeiro, começa a pensar no suicídio, começa a planejar o suicídio e terceiro executa. Então, aonde que nós temos que atuar? Quando começa a pensar. E aí entra tanto os alunos, como professores, familiares. Quando nós ouvimos algumas frases, eu prefiro morrer, é melhor que eu não, né? Ou até às vezes falam, puxa, eu quero tirar a minha vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é não banalizar essa dor. Não, né? E como que se banaliza? Larga de bobeira, rapaz. Você tem casa, tem família, larga de ser tonto, ser um otário, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher isso. É sentar, ouvir mais do que falar. E quando falar, falar de maneira assertiva. É incentivar as pessoas a procurarem ajuda, né? A compartilhar essa dor. Porque qual que é o problema? Na logoterapia, o Viktor Frankl chama de hiperatenção. Quando eu dou muita atenção, fico focando muito, seja na minha depressão, na minha ansiedade, na minha dor, fico ali só pensando nela, por que eu estou com essa dor? O que vai acontecer? Aí eu não quero sentir essa dor. Paradoxalmente, a dor vai aumentar. É o sentido nocebo. Aquilo que eu não quero pensar na morte, vai acabar pensando mais na morte. Aquilo que eu fico me esforçando demais fazer é o que vai estar acontecendo. Né? O Viktor Frankl dá o exemplo até do bumerangue. Né? O bumerangue
foi criado na Austrália, é uma arma para caçar canguru. Aqui a gente tem como brinquedo, né? E, aí o pessoal joga o bumerangue e depois o bumerangue volta para a mão da pessoa. Mas se o bumerangue voltou para a mão dele, isso significa que o bumerangue não fez o que ele tinha que fazer. Porque então ele não pegou o alvo dele. Se ele volta para a mão, ele errou o alvo. Então, se a pessoa quer muito eliminar uma dor, e quanto mais ela quer isso e nada acontece, é que o bumerangue voltou para a mão dela. E aí, como que eu faço isso? Né? A primeira coisa que tem é deixar, diminuir essa hiperatenção a essa dor. É distrair. Aí que é o processo de derreflexão, ou seja, deixar de ficar refletindo disso e se autodistanciar desse processo. Né? E o que a gente faz com isso? Tendo outras atividades, brincando, rindo, inclusive rindo de si mesmo, né? De maneira, logicamente, não depreciativa, né? Mas brincando, tirando sarro disso, da própria, né, situação, ironizando de maneira irônica, né? Fazendo atividades diferentes, quebrando aquela rotina que propicia só pensar daquela maneira. Né? E um terceiro movimento é esse, de transcendência, ou seja, é levar a pessoa a descobrir algo que ela possa fazer que vai além dela própria. Amar alguém, se envolver em um trabalho voluntário, numa causa justa, né? Proteção ao meio ambiente, dos animais, ajudar idosos, né? Fazer o bem, fazer algo que ele se sinta útil, que se sinta prazeroso, né? Pensar num projeto de futuro. A coisa que mais me assusta nos jovens hoje em dia é o que você pensa em fazer no futuro? Ah, sei lá. Gente, sei lá. A vida está aí pela frente, não houve momento da história com tanta coisa que fazer, né? E nos meus atendimentos, quando eu atendo, eu traduzo essas três movimentos teóricos que eu acabei de falar e se incentivando a pessoa a fazer ter três atitudes. A primeira, quando se vê um problema, né, de fato, assim, congruente, né, com a relação dela. A primeira coisa é a pessoa ela tem que assim encarar os fatos da realidade, é o chamado otimismo realista, né? E uma coisa que a gente quase não faz é saber aceitar a minha condição. Aceitar é diferente de se acomodar. O que é aceitar? Você, por exemplo, aconteceu uma coisa ruim lá, putz, perdi o emprego. Aí, o que é não aceitar? Caramba, só acontece comigo isso, pô, todo mundo é empregado, só eu que estou aqui, eu sou um azarado. Primeira coisa que tem, você vai alimentando negativamente a tua vida e aquilo vai fazer que você não enxergue outras possibilidades. E aí, o que a gente tem que fazer? Acolher esse momento, por mais drástico que ele seja. E aí dizer para você mesmo, tá, ok. Não fica se perguntando por que isso aconteceu, mas começa a perguntar assim, ok, essa é a situação, o que eu posso fazer a partir daqui? Gente, isso muda drasticamente o modo como a pessoa vai reagir. E isso aqui cabe para qualquer situação. Pai morreu, melhor amigo morreu, perdi isso, ou não, o pessoal não gosta de mim, tal. Faz essa pergunta, acolhe isso. Ah, o pessoal não gosta de mim? Ok. Tá, o que eu posso fazer? Aí entra uma segunda atitude. O Epiteto, né, e o nosso guerreiro filósofo, ele trabalhou isso. O Epiteto, que é um filósofo antigo, ele dizia o seguinte: há coisas na vida que eu posso controlar e há coisas na vida que eu não posso controlar. Aonde que eu adoeço, eu perco o rumo da vida? Querer controlar aquilo que eu não tenho controle, né? E aí o que acontece? Ah, pô, o pessoal não curtiu a minha like. Tá, e aí? Você tem controle sobre isso? Ah, fulano não gosta de mim. A professora não gosta de mim. Ou, né, os professores, o aluno me detesta. Ué, você tem controle sobre isso? Né? Se as pessoas vão deixar de gostar ou não gostar de você? É difícil isso. Você tem controle sobre isso? Não.
Ah, eu vou contrair o vírus e vou morrer. Você não sabe se isso vai acontecer. Você tem controle sobre isso? Né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Né? Primeiro, acolher a situação, discernir o que eu tenho controle ou não. O que eu tenho controle, eu tenho que trabalhar em cima. Por exemplo, eu vou morrer de Covid. Eu não tenho controle sobre isso, posso morrer. Agora, o que, que eu tenho controle? Eu vou me prevenir, vou lavar as mãos, vou ter o distanciamento, vou usar máscara, não vou ficar com oba-oba com o pessoal, né? Isso eu tenho controle, né? O pessoal não gosta de mim, eu sou rejeitado. Você não tem controle sobre isso. O que, que você tem que fazer? Faça o que você tem que fazer. Fácil, né? Procure se interagir, procure até fazer uma autoanálise. Será que, né, o meu modo de fazer, né? E se as pessoas não gostam, paciência, tenha coragem de não agradar os outros, porque se você vive para agradar os outros, nunca você vai viver. Você vai ser sempre um escravo dos outros, né? Eu sou feio, sou gordo, sou baixo, sou negro, amarelo, cor-de-rosa. Gente, seja você e seja feliz, né? Felicidade não é algo em si próprio, mas é consequência. E a terceira e última é que, na medida que você acolhe aquilo que está acontecendo e procura ver o que pode ser feito, você consegue discernir o que você controla, o que não, aí a melhor coisa que tem é o quê? Ter uma atitude. Foi o que o Frankl e o que o nosso guerreiro, o James, fizeram. Frente a uma situação dessa, o que você vai fazer? Faz o que é possível e faça bem feito e com gosto. E sempre esperando que as coisas possam de fato melhorar. E podem, gente. Né? Eu nunca vou esquecer um dia assim. Sabe que tem dia, parece que tudo acontece, né? Então eu estava numa atividade profissional em São Paulo, muito ruim. Aquele dia eu acho que eu briguei com todo mundo. Cheguei atrasado na faculdade, estava com a faculdade atrasada, problemas em casa, meu pai era alcoólatra, e aí eu perdi o ônibus que eu tinha que pegar para ir para casa, eu tive que andar um monte para pegar esse ônibus, isso já era quase meia-noite, aí veio o último ônibus, aí abriu a porta assim, com um monte de gente entalado, né, no coisa, e uma fumaça enorme de maconha. E os caras estavam fumando maconha dentro do ônibus, e, imagina, aquele dia eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Aí fechou, não consegui, tive que andar a pé um monte aí de quase uma hora. Aquele dia eu fui chegar em casa quase 3 horas da manhã, né? E não tinha WhatsApp nem nada, isso foi em 1988, né? Na periferia de São Paulo. Naquele dia eu falei, vou entregar os pontos. Não aguento mais, não vou. No dia seguinte, acordei cedo, fui fazer uma caminhada que eu sempre fazia. Aí, quer saber? Vamos fazer o que tem que ser feito. Fui. Aí melhorou o meu trabalho, consegui um outro emprego, né? Depois o meu diretor me ofereceu até ia sair mesmo da faculdade, ele ofereceu para parcelar, me incentivou a não largar a faculdade, né? Meu pai depois melhorou, graças a Deus, hoje não é mais alcoólatra, né? Enfim, terminei a faculdade, arrumei um emprego. Então a vida, a gente tem que ter muita clareza. Culpa, sofrimento, né? Vai ter, gente. O que a gente não pode é ter esse otimismo barato. Nada vai me acontecer, eu estou pensando positivo. Não, pode acontecer. Agora, essas três atitudes, e aí, não sei se a professora está aí, se eu conseguir responder a pergunta da outra professora, é saber acolher, né? É poder estimular e desenvolver atividades que tiram daquele pensamento, distancia disso, e incentivar o processo de transcender a si próprio. Né? Porque o grande problema, principalmente os jovens hoje em dia, é um egocentrismo exacerbado, é um que a gente chama de mimimi. Então você não pode ser um pouco mais duro, chamar para a responsabilidade, que já está sendo duro, preconceituoso. Não, tem que chamar para a responsabilidade. Você tem liberdade, mas você tem na contrapartida a responsabilidade, assim como a questão do direito. Você tem direito? Tem, mas você também tem deveres. Não existe direitos sem deveres e nem liberdade sem responsabilidade. Senão a vida, particularmente, vira um caos e a vida em sociedade, idem, né?
Excelente explanação da pergunta, né, da professora. Muito obrigado. E temos aqui também alguns comentários, né, com relação à palestra do senhor. A Bianca Cacheta, excelente temática. A Núbia Gonçalves, parabéns. Sábias reflexões. Felipe Lemos, abordagem muito interessante. Obrigado, professor Edson. Opa. Professor Marco Antônio, excelente fala. Parabéns e obrigado, professor Edson. Sábias palavras. A valorização do ser do que o ter. Perfeito. É isso aí, né? É isso. Eu até diria que para os professores, uma das questões que nós temos trabalhado muito é que hoje nós temos que aprender a educar para a responsabilidade, gente. E isso não é culpabilizar o indivíduo ou dizer se acomodar, não. Mas nós temos que chamar para a responsabilidade. E a responsabilidade significa exatamente isso. Eu parece assim que não só jovens, né, mas muitos adultos, nós estamos hoje estatisticamente com quase 35 a 40% de jovens entre 30 e 40 anos morando com os pais. Né? Sem entrar aqui no juízo de valor, significa o seguinte, né? Gente, vamos cuidar da vida. A vida tem que seguir. Né? Não se pode criar dependências e raízes de acomodação. As pessoas têm que ser responsáveis pelas suas vidas. Né? Não é culpabilizar, né? Porque nós temos um sistema que é maldito, que exclui, que concentra, né? Mas nós precisamos que cada um deixe de ficar jogando a culpa no capitalismo, culpabilizar a mãe, o pai, e ele próprio não se responsabiliza. Né? Tem não sei se é fato, diz que um rapaz dos Estados Unidos mandou uma carta para a mãe dias antes dele ser executado, pena de morte, né? Por um assassinato, coisa de um que ele fez. Na carta ele dizia: mãe, quem devia estar aqui comigo é a senhora, porque quando eu roubei, a senhora não falou nada, porque quando eu matei, a senhora não falou nada. E aí entra aquela questão, né? A pessoa nasce num ambiente ruim, né? Droga, narcotráfico, violência doméstica, alcoolismo. Agora, a grande pergunta que tem é a seguinte: isso vai justificar que ele também seja dessa forma? Claro que não, gente. Eu queria até dar o meu testemunho. Eu nasci num bairro que era isso. A maior parte dos meus amigos, eu tenho um amigo que ele morreu na mão do traficante. Deixou de pagar uma dívida lá, encostaram ele num paredão e metralharam. O caixão dele foi um caixão lacrado, porque ele estava assim irreconhecível. Muitos colegas foram presos, né, por tráfico, colegas morreram de overdose. Agora, por que eu sobrevivi? Eu sou melhor que eles? De modo algum, na verdade, muitos deles eram bem mais inteligentes do que eu. Só que eu fiz escolhas. E aí que mora a realidade. Meus pais eram analfabetos, né? São até hoje. Já são velhinhos, né? Mas aí então eu vou culpar eles por isso? Né? Vou culpar a minha família, as circunstâncias? Não. Então a vida pode ser diferente, a vida pode ter sentido e significado. E eu preciso encontrá-la. E é só eu que posso fazer isso. E essa é a grande liberdade que nós temos. A liberdade de escolher como me posicionar frente a momentos difíceis. Como os nossos dois personagens que a gente mostrou. Espero de coração que tenha contribuído aí, principalmente aí com essa nossa atividade da docência, que não é nada fácil, né? Mas que é, sem dúvida nenhuma, uma atividade nobre, muito legal, porque estamos contribuindo para formar caráter de pessoas jovens que serão o futuro dessa nação. Né? Então, obrigado aí pelo carinho, pela paciência, que eu falei aí bastante, né? Mas espero que tenha contribuído aí com o evento. Parabéns e que ele seja um sucesso. Com certeza, né, professor? Nós gostaríamos de agradecer aqui a sua palestra, foi assim muito importante, com certeza muito apreciada por todos nós, alunos, professores e comunidade do 100.404, né? Com certeza nós conseguimos absorver
todas essas informações que o senhor passou e que, com certeza, nós vamos utilizar ela no nosso dia a dia, né? Nas nossas vidas, vamos tentar aplicar ela, uma vez que somos, como o senhor mesmo falou, educadores, estamos, né, formando caráteres e com certeza suas dicas foi maravilhosa. Estamos todos ansiosos para que passe logo esse período de pandemia, para que nós possamos reencontrar o senhor novamente lá no na nossa escola, lá no 100.404, tá ok? Eu que agradeço. E em nome da direção da escola, em nome da coordenação do 100.404, quero agradecer imensamente a sua participação, agradecer por o senhor ter aceito o convite para participar da nossa primeira semana temática do 100.404. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. E espero em breve vê-los pessoalmente aí. E um bom Com trabalho, certeza. viu? Muito Todos os obrigada. colegas aí. Força e firmeza e serenidade. Muito obrigado. Abraço. Tchau, Oh, tchau. tchau.